E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos conhecendo Melville. Ele é um jovem escritor em busca de informações sobre um antigo barco baleeiro que enfrentou uma grande baleia cachalote branca. Ele quer escrever seu próximo livro sobre essa lenda que muitos falavam, mas ninguém sabia ao certo o que aconteceu. Melville vai à casa de Thomas Nickerson, um dos baleeiros que estava no navio Essex, como um dos poucos sobreviventes do desastre. Thomas é a última esperança dele para obter relatos da história. Chegando à pousada muito tarde da noite, ele é recebido pela esposa do antigo baleeiro. O casal parece viver lá e, após obter permissão para entrar, ele encontra Thomas já bastante velho. O escritor oferece uma grande soma em dinheiro apenas para conseguir que o velho baleeiro conte sua história, mas o velho não iria ceder tão facilmente. Traumatizado pelos eventos, ele expulsa o escritor sem prestar atenção à sua proposta. Então é a senhora Nickerson quem tem que convencer Melville a insistir um pouco mais. Ela explica que o marido nunca contou a ninguém sobre essa viagem, nem mesmo para ela, mas que ele precisava desabafar. Seria bom se o escritor pudesse tirar algumas informações dele. Após mais algumas tentativas, Melville convence Thomas a contar sua história, que aconteceu quando ele era apenas um jovem começando sua carreira. Voltamos várias décadas no tempo. Owen é um navegador muito habilidoso que está esperando sua chance de ser capitão e comandar seu próprio navio. Ele está com sua esposa, que está grávida do primeiro filho deles e parece muito animado para seguir junto em sua próxima viagem, embora sua esposa esteja preocupada que algo possa dar errado. No entanto, ao falar com o empresário, Owen descobre que seus planos foram adiados. Ele será primeiro imediato nesta missão, não o capitão. O navio Essex seria comandado por George, um jovem inexperiente, mas que era o próximo sucessor da rica família Pollard, famosa por suas navegações em busca de óleo de baleia, que era o combustível usado na época. Devido à grande demanda, os empresários responsáveis por este ramo estavam muito bem financeiramente. Owen fica muito desconfortável em ter que se subordinar a um navegador de primeira viagem que não tinha nada além de um sobrenome, mas ele recebe uma contraproposta. Se ele retornasse com 2.000 barris de óleo, ele poderia comandar sua próxima viagem. Owen não está muito confiante de que os empresários cumprirão sua promessa, mas sem nada a perder, ele concorda em embarcar no Essex ao lado de George, que imediatamente mostra que não gosta muito de Owen. Tradicionalmente, o capitão escolhe o seu primeiro imediato e ser negado esse direito foi um golpe para o ego de George. Finalmente, o navio é lançado ao mar. Tudo parece estar indo bem a princípio, apesar da tensão entre Owen e George, mas não demora muito até que o primeiro problema apareça no alto mar. Assim que os membros da tripulação levantam as velas auxiliares, o primeiro imediato avista uma tempestade enorme e perigosa se aproximando. É onde o primeiro problema começa. Owen pede à tripulação para baixar as velas e diminuir a velocidade, mas George imediatamente discorda. O primeiro imediato tenta explicar que a tempestade parecia agressiva e que não era uma boa ideia ir até lá tão rápido, pois corriam o risco de naufragar o navio, mas o capitão quer continuar. Para ele, a tripulação precisa aprender a trabalhar nessas condições e que um pouco de chuva não deveria assustar os marinheiros. Vemos que Owen até quer argumentar, mas incapaz de fazer qualquer coisa, ele para de discutir e pede à tripulação para se preparar. Como esperado, a tempestade é avassaladora e requer muito esforço para manter o barco inteiro e em pé. O capitão parece um pouco impressionado com a violência do mar, mas apenas observa enquanto Owen tenta resolver a situação. Mais tarde, quando eles conseguem superar o perigo, George chama seu primeiro imediato e diz que não gostou de ser contrariado na frente de toda a tripulação. Owen quase é demitido, mas consegue convencer o capitão de que o melhor a fazer era retornar com 2.000 barris de óleo o mais rápido possível, para que os dois pudessem se livrar um do outro o mais rapidamente possível. Relutantemente, George concorda em continuar trabalhando com Owen. Paralelamente a isso, Thomas relembra suas próprias emoções naquele momento, mostrando sua surpresa e desconforto por ter que passar por tudo aquilo. Levou 3 meses para a tripulação no alto mar encontrar a primeira baleia, o que parece ser um grande azar, mas todos estavam muito animados quando as primeiras caudas apareceram na superfície do oceano. Seguem então o protocolo padrão para caçar as baleias. O primeiro passo é baixar os botes ao mar equipados com longas cordas e arpões. Os homens remam corajosamente até onde algumas baleias estão e, em uma ocasião, Owen mostra os animais para o jovem Thomas e explica o que estão procurando: o filhote, a mãe e o grande macho, que é o que vale dinheiro. Não foi muito difícil para Owen acertar a grande baleia cachalote macho. Depois de ferido, o enorme animal mergulha a uma velocidade impressionante e os metros de corda presos ao arpão começam a ser puxados do barco. Os marinheiros estão preocupados com a corda ficando escassa, mas Owen assegura-lhes que tudo está sob controle. Ele faz uma emenda para aumentar o comprimento do cabo e, quando parece que nem isso será suficiente,
a baleia subitamente para de avançar para o fundo do oceano. A tripulação fica surpresa. Alguns segundos de confusão tensa pairam no ar até que o corpo da baleia cachalote aparece flutuando na superfície. Os homens explodem em comemoração antes de carregarem a carcaça para o convés do Essex, e a extração de óleo começa ali mesmo. Grandes blocos de gordura são colocados para derreter, por outro lado a tripulação está tendo dificuldades para entrar no animal. Thomas, o menor deles, é convocado para entrar no respiradouro da baleia para encher baldes de gordura. Segundo Owen, o verdadeiro ouro estava lá embaixo, com dificuldade para conter o desejo de vomitar. Afinal, é visível que a situação não é nada agradável, com um cheiro de morte. Thomas desce e faz o que lhe foi pedido. Feito isso, o navio parte para o mar e contorna a América do Sul até chegar ao Oceano Pacífico, onde teoricamente poderiam encontrar mais baleias. No entanto, após quase um ano no mar, mal encontraram os animais marinhos, e a relação entre o capitão e o primeiro imediato piorou ainda mais por causa disso. Com George trancado em sua cabine na maior parte do tempo e o porão quase vazio, a tripulação sabia que a viagem ainda seria longa. Depois de tanto procurar em vão, o Essex atracou no Equador, dando um pouco de descanso aos marinheiros lá. George conversa com outro baleeiro que dá a localização exata de onde ele poderia encontrar um verdadeiro paraíso de baleias, a 1000 léguas ao longo do Equador. Segundo relatos, era um lugar com tantas centenas de baleias que eles nem teriam onde colocar tanto óleo. Mas é claro que o paraíso não seria de graça. O baleeiro local conta que uma baleia específica vivia lá, um único macho branco e violento, capaz de atrair barcos inteiros e nunca permitiu a pesca naquela região. O baleeiro tenta alertar sobre o perigo, mas a tripulação do Essex não pode acreditar que a história seja tão sombria. Ignorando os avisos que receberam no Equador, eles decidem embarcar mais uma vez e seguir para esse paraíso das baleias. Pela primeira vez em muito tempo, o capitão e o primeiro imediato concordam com algo. Se chegarem àquele lugar e encontrarem essa enorme quantidade de baleias cachalotes, eles voltarão com um convés cheio e poderão ter paz. No entanto, enquanto navegavam para o lugar indicado, alguns pequenos desacordos começam entre a tripulação. Mesmo com a possibilidade de ser apenas uma história boba, a maioria deles não está confortável em ir ao covil de uma baleia sanguinária, pois o baleeiro que contou os horrores da baleia parecia bastante traumatizado e convencido dos horrores que ela poderia cometer. Mesmo assim, George e Owen permanecem firmes em seus objetivos e continuam a navegar a toda velocidade. Pouco tempo depois, avistam as primeiras baleias. Como prometido, centenas de caudas cobrem a superfície da água. Os baleeiros baixam seus barcos ao mar mais uma vez, animados com a abundante caçada que os aguarda, e começam a remar em direção aos animais. Eles atingem uma ou duas baleias cachalotes em pouco tempo e estão tão animados que não percebem o monstro se aproximando debaixo deles. Uma enorme baleia cachalote branca, cheia de marcas de outras lutas, se aproxima e atinge um dos barcos com a cauda, derrubando os baleeiros e mostrando a sua grandiosidade, e isso obriga o grupo a retornar ao Essex. No entanto, o Essex também estava tendo seus problemas, já que a baleia deve ter percebido que o seu alvo principal não era apenas um pequeno barco. Ela ataca o navio com tanta força que destrói tudo, causando vazamentos no óleo coletado e incendiando o Essex. O restante da tripulação entra nos barcos que sobraram, levando o que deu para salvar. Leva um tempo para os homens se acomodarem nos barcos restantes e começarem a entender o que aconteceu. Eles têm apenas alguns minutos para assistir seu navio queimar e afundar e em seguida remam para longe. Quando estão longe o suficiente para pensar melhor sobre o que aconteceu, algumas perguntas pertinentes e assustadoras começam a surgir. De como vão sobreviver com tão pouca água e comida, e como vão saber para onde estão indo quando a bússola e tudo mais se perdeu com o Essex. E questionam o fato de que não encontrarão um lugar rápido o suficiente. George não tem respostas para a maioria das perguntas, então tenta manter sua compostura e calma diante de sua tripulação, mas está visivelmente abalado e sentindo-se culpado. O tempo passa e os marinheiros navegam por semanas a fio, exaustos e famintos. Quando parece que não há mais esperança, um dos tripulantes avista a terra. Eles já estão tão fracos e debilitados que não têm forças para uma grande comemoração. Então eles concentram o pouco de energia que têm em remar até a ilha que encontraram, o que serviu como um alívio temporário. De repente, a grande baleia que os seguiu os ataca, destruindo os barcos um a um, matando alguns homens e deixando outros feridos com seu ataque surpresa. Depois que o animal se vai, os homens se arrastam pela areia muito cansados para andar, e comem os ovos de pássaros que encontram pelo caminho. Eles pegam peixes com as mãos nuas e comem sua carne enquanto ainda está viva. Depois de se recuperarem um pouco, os sobreviventes acendem uma pequena fogueira na esperança de um barco avistá-los ao passar. O problema é que alguns dias depois, enquanto explorava a ilha, Owen encontra vários esqueletos de navegadores que, como eles, também estavam esperando por resgate.
A verdade os atinge de forma avassaladora. Eles estavam em uma região muito distante para terem a sorte de serem encontrados por um navio que passasse aleatoriamente. Se não saíssem dali, morreriam ali. Assim, alguns dos homens decidem voltar para os barcos e tentar a sorte no mar, enquanto outros querem ficar na ilha e esperar. Owen não queria deixar seus homens para trás e por isso promete que enviará um navio de resgate assim que voltar aos Estados Unidos. O filme mostra mais cenas desconfortáveis no alto mar, mostrando como os homens murcham lentamente, perdendo força e esperança longe de casa. Uma nova comoção começa quando percebem que um deles morreu ali, no barco. E em vez de deixar o corpo ser jogado ao mar, Owen realmente fica arrependido ao dizer que um marinheiro nunca se livraria de algo que poderia salvar sua vida. Ele diz que a morte de seu companheiro poderá o salvar. Então encoraja os homens a comerem a de seu amigo morto. Lembrando disso, Thomas comenta que tinha muito medo de morrer daquela maneira, naquela situação, e se perguntava se seria o último a morrer, vendo todos os seus colegas partirem antes de comer seus órgãos até que ele próprio não tivesse mais recursos senão morrer de fome ou desidratação. Naquele momento, lembrando as coisas horríveis que fez para sobreviver, Thomas também comenta que nunca seria capaz de contar essas atrocidades para sua esposa, imaginando que ela não o amaria se soubesse que ele comeu carne humana. O que o homem não esperava era que sua esposa estivesse ouvindo, e interrompe sua história para dizer que o amaria de qualquer maneira porque ele era um bom homem apesar de tudo. Após o consolo, a senhora Nickerson pede ao marido que continue sua história. Herman Melville ainda está ouvindo atentamente, tomando notas em seu caderno e parece pronto para ouvir o resto da aventura. Então Thomas se recompõe e continua a narrativa. Passados 71 dias depois que saíram da ilha, eles ainda estão a uma longa distância do continente e começam a se perguntar se podem sobreviver o tempo suficiente. A escassez de recursos já é tão extrema que eles sorteiam quem deveria morrer a seguir e alimentar sua carne para os outros, e desta vez o capitão teria perdido a aposta. Ele entrega a arma ao seu primo, que tem navegado com eles desde o início, e pede a ele para fazer o trabalho. O rapaz se recusa, mas George insiste e diz que se o primo não conseguisse, deveria passar a arma para alguém que tivesse coragem de matá-lo. O jovem levanta a arma, coloca o cano na cabeça do capitão, mas no último momento decide atirar em cima da cabeça, libertando George desse destino horrível. O ato é chocante para todos eles, que apesar da fome ainda tentam ajudar o garoto, mas não há nada a ser feito. A melhor opção é aproveitar a carne, já que o garoto foi tão generoso. Para a surpresa dos que restam vivos, pouco tempo depois da morte de seu colega, eles veem a perigosa baleia branca que ainda está o seguindo. Owen imediatamente pega um arpão do barco movido pelo ódio e parece pronto para matar a baleia cachalote, mas por algum motivo muda de ideia ao perceber que ela não mostra mais ser uma ameaça. Em seguida, a baleia deixa eles sozinhos e quase mortos em alto mar e volta para seu território. Assim, o grupo continua a jornada. Alguns barcos foram perdidos ao longo do caminho e homens morreram de adversidades ou tiveram que morrer para garantir a vida de outros. E assim, meia dúzia de homens voltaram ao porto. No final de tudo, a viagem, que durou cerca de 3 ou 4 anos, acaba quando o pequeno grupo é resgatado por navios próximos da costa americana. O grupo é recebido por uma multidão, mas não tem nada para mostrar além de terem sobrevivido à árdua jornada. Owen fica muito aliviado ao encontrar sua esposa entre a multidão que assiste ao retorno dos sobreviventes, e fica ainda mais feliz ao se encontrar com sua filha pela primeira vez. Depois que vê a filha pequena, parece que tudo vai voltar ao normal, mas os donos dos negócios chamam George e Owen para uma reunião de emergência. Lá são informados de que ambos devem testemunhar sobre o naufrágio do Essex, e são instruídos a dizer que o navio encalhou apenas em um acidente. George é instruído para aceitar o pedido, afinal ele é parte da família de líderes. Contudo, Owen firmemente diz que não vai mentir, não importa o quanto a verdade possa atrapalhar os negócios da indústria, e diz que a enorme baleia destruiu Essex. E essa era a única verdade que precisava ser contada. Antes de partir, ele se volta para o capitão e o aconselha a contar a verdade também, como uma forma de honrar os nomes dos companheiros mortos no desastre. George permanece em silêncio, mas pouco tempo depois, quando é convidado a testemunhar, ele diz a verdade e gera uma grande comoção entre os empresários. Mesmo assim, ele tem a consciência tranquila. Antes de partir para sempre, Owen dá a Thomas um dos dentes de baleia como lembrança da viagem e para parabenizá-lo por sua bravura durante a missão. Owen consegue seu próprio barco para comandar e muda sua família para outro lugar, escolhendo viver uma vida menos perigosa. De volta ao presente, Melville finalmente conseguiu entender toda a história e assume a tarefa de transcrever nas páginas de seu livro essa história, honrando os corajosos viajantes do navio baleeiro Essex.